Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, eu gostaria de pedir aos companheiros com o aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha de abertura, livro Religião dos Espíritos, Herança, reunião pública de 13 de março de 59, questão 264. O exemplo de ontem é a raiz oculta que deita as vergônteas floridas ou espinhosas na árvore da tua experiência de hoje. Tens do que deste, tanto quanto recolhes compulsoriamente do que semeaste. Nos pais irracíveis e intolerantes, recebes os parceiros de outras eras com os quais te acumpliciaste na delinquência, a fim de que lhes reconduzas o passo à aquitação perante a lei. Na esposa impertinente e enferma, surpreendes a mulher que viciastes à distância de obrigações veneráveis, para que, à custa de abnegação e carinho, lhe restaures no espírito a dignidade do próprio ser. No companheiro insensato e infiel, tens o ânimo defrontado pelo homem que desviaste de deveres santificantes, de modo a lhes despertares na consciência, a preço de sofrimento e renúncia, as verdadeiras noções da honra e da lealdade. Nos filhos ingratos, encontras de novo aquelas mesmas criaturas que atiraste ao precipício da irreflexão e da violência, a exigirem-te em sacrifício incessante a escada do reajuste. Nos empeços da vida social dolorosa e difícil, recuperas exatamente os estorvos que armaste ao caminho alheio, para que venhas a esculpir no santuário das próprias forças o respeito preciso para com a tarefa dos outros. No corpo mutilado ou desfalecente, impões a ti mesmo a resultante dos abusos a que te dedicaste, esquecido de que todos os patrimônios da marcha são empréstimos da providência maior e que sempre devolveremos em época prevista. Herdamos assim de nós mesmos tudo aquilo que se nos afigura embaraço e miséria no cálice do destino. Se desejas, portanto, conquistar em ti mesmo a vitória da luz, lembra-te cada dia de que o meirinho da morte chegará de improviso, reclamando-te em conta tudo aquilo que o mundo te confia à existência. Sejam títulos nobres e afeições respeitáveis, sejam posses e privilégios que perduram apenas no escoar de alguns dias, para que, enfim, recebas por vera propriedade os frutos bons ou maus de teus próprios exemplos, que impelirão tua alma à descida na treva ou à glória imortal da divina ascensão. E assim, Senhor, sabemos que somos herdeiros de nós mesmos. E tudo aquilo que semeamos no passado, Senhor, hoje retornamos para colher. Mas a tua misericórdia é infinita, Pai, nos permitindo, através da doutrina, ter o conhecimento de tudo isso e buscar a nossa melhoria íntima, que é o processo da nossa evolução que tem que ser realizado. Agradecemos a Ti, Pai, por tudo aquilo que Tu nos permites usufruir, pela saúde, pelo alimento, pelas vestes, pela água, pelo ar, enfim, por tudo, Senhor, a nossa eterna gratidão. Mas nesse momento vamos Te pedir, Senhor, abençoa nossa Luciana, que nos trará hoje o estudo do Livro dos Espíritos, que ela possa ser envolvida pelo Teu amor, inspirada e intuída
para nos trazer aquilo que necessitamos escutar. Envolve também o nosso Cláudio nas vibrações de amor e de paz, para que ele possa também ser intuído e inspirado para nos trazer a leitura e o comentário do teu Evangelho de amor. E assim, abençoa todos nós que aqui estamos, para que possamos aproveitar tudo o que será estudado na noite de hoje. E que seja em teu nome, Jesus, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite, gente. Primeiro eu quero agradecer a casa, o convite, né? Vocês muito me honram com essa oportunidade que estão me dando aqui de falar na casa de vocês. Bom, meus queridos, hoje a gente vai trabalhar a lei, um pedacinho da Lei de Liberdade. Está começando esse capítulo 10 aqui do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Nós vamos trabalhar da questão 825 a 832, que contemplam os assuntos liberdade natural e escravidão. E quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa na ausência de peias, né? De ficar livre. E aí a gente já viu pela página de abertura que não é bem assim, não é, gente? A gente tem liberdade, mas a gente convive, né? E se você convive, a gente já não dá para tomar esse conceito de liberdade ao pé da letra, né? Então a gente tem que pensar sobre. E aí, né, gente, o que é natural? Quando se fala em liberdade natural, é aquela que vem de Deus, né? É aquela lei natural, a gente está nessa parte do livro que estuda as leis divinas ou naturais. A liberdade natural é a que é dada por Deus, né? Que é diferente da liberdade que atende à legislação humana, que o segundo assunto da gente é justamente a escravidão. E a escravidão ela foi legitimada durante muito tempo, né? Mas vamos nós. Liberdade natural. Aí lá na 825, gente, eu preparei pela tradução do céu. Agora eu estou vendo aqui a tradução da FEB. Mas não tem problema, não tem muita diferença não, a gente vai adaptando. Aí lá na 825, haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de uma absoluta liberdade? É a primeira pergunta que Kardec faz, né? A espiritualidade responde. Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, gente, Deus fez a lei natural de forma que nós interajamos uns com os outros. A gente já estudou lá a questão do isolamento. O que acontece quando a gente se isola? A gente não se desenvolve, a gente não cresce. Nós humanos, nós somos seres gregários, nós buscamos naturalmente o outro. Isso é da lei natural, que a gente viva junto, né? Existe uma lei que é de sociedade que rege as relações humanas. Então a gente tem que conviver uns com os outros, senão a gente não se desenvolve. É da lei que troquemos. Nós vimos lá na lei de igualdade que foi anterior, a questão das aptidões. Um tem uma aptidão, outro tem outra. Convivendo, um aprende com o outro, um auxilia o outro. Cada um contribui com a sua parte, com aquilo que tem, com aquilo que pode dar. E todos crescem juntos. E a gente fala isso é no universo. Tem espíritos, e Jesus não fez isso. O planeta celeste veio para cá, encarnou no meio da gente para ajudar a gente. Os espíritos que habitam outros planetas vibram por nós, os superiores, né? E assim, é essa troca constante, né? É a lei do trabalho. O nosso trabalho como espírito, nosso trabalho primeiro é desenvolver a nós mesmos, né? Deixar esse potencial todo que Deus deu para a gente crescer. E é só assim, através do trabalho. E é cuidar do outro. Ama teu próximo como a ti mesmo. Né? Jesus, quando fala desse mandamento lá para o fariseu, o que ele fala? O segundo mandamento é igual ao primeiro. Né? Ama Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. O segundo tem o mesmo peso. Ama teu próximo como a ti mesmo. Percebemos? Então, até para crescer, para chegar a um desenvolvimento, para chegar a um estado de um espírito elevado, a gente precisa do outro. A gente precisa do outro para tudo. Para encarnar. Para encarnar, a gente não precisa de duas pessoas? Precisa, ninguém encarna sozinho.
para auxiliar a gente nos anos de fragilidade da gente, que a gente não sabe se cuidar sozinho, a gente precisa do outro. Então Deus criou dessa forma, né? Um precisando do outro. Então não há como a gente viver sozinho, né? Sozinho a gente não cresce. E aí ele fala, tanto os pequenos quanto os grandes, porque a gente podia pensar, né? Eu já me desenvolvi, já sou um espírito melhor. Não, continuamos precisando uns dos outros. Lembra da escala espírita? Não tem muito tempo, é início da obra, né? Mas tem lá na nossa cabeça mais ou menos, não tem? Quando a gente se torna espírito superior, espírito puro, função de espírito puro, auxiliar seus irmãos mais atrasados, né? Então a gente começa treinando aqui, né? Para poder chegar nesse ponto. Então, pequenos ou grandes, precisamos uns dos outros para evoluir. Tá? Então, a lei de Deus é de convivência, é viver com os outros. Tá? E aí, mas eu não quero, eu quero me isolar. A cidade está muito violenta, eu vou morar no mato. Mas não sei o quê. Aí que Kardec pergunta também, porque não tá, o pessoal não botou aqui na folhinha, mas ele pergunta também sobre essa questão, onde é que o homem teria essa liberdade absoluta? E os espíritos falam, só o eremita e no deserto. Tá? Porque se você quiser se isolar e vai para um lugar onde tem, por exemplo, vou morar no interior, morar num sítio, num lugar mais isolado, mais ermo, você não tem os animais em torno de ti? Tem. Eu estava pensando em torno disso aqui, eu lembrei de um filme que teve lá pelos anos 80, 90, chamava Dança com Lobos, era com Kevin Costner, né? Ele vivia naquele lugar ermo, lembra? E aí apareceu lá o lobo. E ele teve que pautar a conduta dele respeitando ali até aquele animal, né? E aí com o tempo ele conquistou ele, é bem legal, é bem bonito o filme, é bem romântico. Aí ele conquista o lobo, fica amigo dele, mas tem sempre o outro. Onde tem o outro, você não pode, por isso que ele responde, é do eremita e no deserto, onde não tem mais nada, mais ninguém, né? É que você consegue viver sozinho. E o que acontece quando você fica ali sozinho? Você não cresce. Você só gira em torno de você mesmo, só conhece o que você conhece, só tem as suas ideias, você não muda, não cresce, não experimenta, não exercita a tua capacidade de amar. Nessa é a nossa meta, aprender a amar. Eu vou amar a quem? Né? Se não tiver o outro do meu lado. E aí, parte lá o nosso Kardec, falando dessa questão de respeitar os direitos alheios. Você está convivendo com o outro, né? A obrigação de respeitar os direitos alheios tira do homem o pertencer-se a si mesmo, então eu não posso fazer o que eu quero, porque eu tenho que respeitar os direitos alheios? De modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Você se pertence. É por isso que a gente passa por esse processo educativo. Quando a gente desperta que não pode fazer o que quer porque eu vou magoar o outro, a gente já não está crescendo. Aqui no Evangelho, lá no capítulo 17, tem uma lição do Lázaro, em que ele fala do dever, em que ele traz para nós qual é o limite do nosso dever. O limite do nosso dever é a gente que coloca naquele ponto em que a gente não quer que o outro ultrapasse. E da gente em relação ao outro é quando a gente ameaça a tranquilidade ou a felicidade da pessoa. Então tem limite. Agora, porque eu vou aprendendo a respeitar os limites ao longo que a gente no início não sabe, né? A gente queria uma coisa e ela tomava. Com o tempo, e é Lázaro também que diz para nós, no começo a gente só tinha instinto. Então a gente instintivamente agia. Com o nosso crescimento, nosso processo educativo, a gente foi percebendo, no começo através da força, né? Porque a gente ia na violência, outro devolvia na violência, e aí a gente vai se desenvolvendo. E hoje, na idade da razão, a gente já pode aprender lá com a lição do Lázaro. Tá, onde é que eu boto o limite? Então eu tenho também o direito, daqui eu não quero que você passe, colocar esse limite. Tenho. Então, isso é perder a liberdade, gente? Não. Isso é viver na sociedade do futuro, porque eles falam, os espíritos, né? Lá na lei de progresso eles vão falar da questão da civilização, aí vão dizer para nós que nós ainda não somos civilizados. Aí é uma coisa, né? É uma tristeza, mas eles falam que numa sociedade civilizada não haveria o tipo de coisa que ainda há na nossa, né? Mas deixa isso para frente. Mas então a gente vai aprendendo.
eu vou colocar esse limite, sabendo que eu tenho que respeitar o direito do outro e vou ter o meu respeitado também. E aí, gente, o que a gente percebe nessa relação? Porque quando eu entendo que o outro tem tanto direito como eu, como é que eu estou vendo ele? Como igual. Agora, se eu não vejo o outro como igual, se eu acho que eu tenho mais direito que ele, que eu sei mais do que ele, que eu posso mais do que ele, que eu mereço mais do que ele, eu automaticamente não vou ter esse respeito pelo outro. Percebemos como é que se dá nosso crescimento? Eu vou começando a entender que o outro é em potencial igual a mim. E não foi isso que Jesus nos ensinou? O que ele falou para a gente entre tantas coisas? Vós podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. Não foi isso? Então ele está nos igualando em potencial a ele. Percebemos? A gente já entendeu que a gente já estudou a lei de liberdade, que é o capítulo passado, da questão das aptidões. Um foi por um caminho, desenvolveu umas coisas, outro foi criado antes, né? Desenvolveu outras coisas, teve outros interesses. São essas as nossas diferenças. Mas na raiz, na base, todos fomos criados simples e ignorantes. Cada um desenvolveu... Ai, meu Deus, toda hora eu bato nisso. Perdão, gente, é o costume de parar com essa mão aqui. Então, cada um desenvolveu, né, o que teve interesse, né? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Lá no comecinho, quando a gente é aquele espírito lá nos primeiros passos, a gente tem muito a tutela, né? Do guia, do benfeitor. Ele vai lá meio que conduzindo a gente. Com o tempo vai soltando a nossa mãozinha. Outra passagem belíssima, da que a gente já estudou também, está lá na 495, que é a questão dos anjos guardiães. É aquele irmão mais adiantado que vela pela gente, que auxilia o nosso progresso. Então ele nos ajuda a caminhar, nos ajuda a progredir, principalmente quando a gente ainda é essa criança espiritual, né? A gente só vai deixar de ter anjo guardião lá para frente, né? Aqui na Terra ainda não. Então, a gente está vendo esse processo de ajuda mútua, né? Então ele vem, ele nos auxilia, à medida que também ele se desenvolve, né? E vai cumprindo o dever que ele tem junto a Deus, o compromisso que assumiu com Deus, né? Mas então, é isso. Você não perde a tua liberdade, você aprende a respeitar o outro e coloca ali o limite, tá? Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Por que, gente, que ele está dizendo isso aqui? Porque eles entendem que a gente tem direito à liberdade, que tem que tomar as decisões, mas quem é que tem? Só ele, né? O outro não. Então esbarra nessa questão da igualdade. Ele não vê o outro tão merecedor, tão capaz, ele não vê o outro como igual. Então eu tenho o direito de ter liberdade, mas o outro, como é que é isso? 2 pesos e 2 medidas. O que é isso? É esse orgulho aqui que ele está falando. Eu me acho melhor do que o outro. É claro que nós somos diferentes. É claro que existem irmãos mais evoluídos do que a gente. Mas se você veio mais evoluído, se você sabe mais, qual é o teu papel? É outra resposta que o Evangelho nos dá. Quando ele fala para nós da missão do homem inteligente na Terra. Por que você é mais inteligente e você se desenvolve? O que você tem que fazer com isso que você tenha mais? Se você está vendo, está sentindo que as decisões do teu irmão não são tão acertadas assim, você precisa auxiliá-lo. Para que você usa a inteligência? E essa lição aqui é do nosso... Vou ver. Ferdinando, espírito protetor. Então ele vem dizendo para a gente o que você tem que fazer com a tua inteligência de acordo com a vontade de Deus. É a missão que Deus dá para nós. E com quem tem, né, a inteligência, ó para nós, ó a pretensão, colocada em vossas mãos como instrumento com a ajuda do qual poder desenvolver as inteligências retardatárias. Então, se você acha que você entende melhor, que você sabe mais, que você está mais pronto para tomar aquela decisão, fazer aquela escolha, você precisa auxiliar o teu irmão a se desenvolver também. Mas o que a gente faz dela? E aqui é a parte triste.
Geralmente a gente se infla todo, né? Deixa o orgulho tomar conta e aí se perde, né? E aí perde um instrumento que podia fazer a gente crescer. Olha a gente aprendendo a se doar. Olha a gente começando a se comportar de acordo com o que a nossa referência, que é Jesus, ensinou pra gente. E a gente se perde porque se envaidece daquele saber, né? E diminui o irmão e acha que o irmão não dá conta, né? Das coisas, só a gente é que sabe. Aí ele vem falando, né? Que ele tem a compreensão. É o orgulho que deixa ele, né? Se achando melhor do que o outro. E o egoísmo. Só ele que tem direitos. Ora, Deus, todo mundo é igual perante Deus. É Deus mesmo, o mesmo ponto de partida e a mesma meta, né? A diferença das aptidões, repito, já estudamos lá na lei de igualdade. Cada um fez o seu caminho. Cada um foi a um tempo, foi por um caminho. Aí, vamos lá. Orgulho e o egoísmo. Só eu que mereço, o outro não. Olha que situação. Então, é uma complicação que a gente tem que às vezes a gente nem percebe, né? Às vezes a gente é despótico e não percebe que está sendo despótico, né? Então, por isso é que a gente precisa observar. Jesus recomendou que a gente se vigiasse, né? Orai e se vigia. Por quê? Porque a gente tem conquistas a fazer ainda, a gente não está pronto. Então, a gente precisa estudar o modelo, que é Jesus, e perceber onde é que a gente não está correspondendo, né? E aí, então, eu mereço, e o outro também, igualmente. Eu sou filho de Deus, sou, o outro também é. Irmã de Jesus, sou, o outro também. É igual. Tá? Então, o mesmo direito que o outro tem, eu também tenho, e o mesmo direito que eu tenho, o outro também tem. Olha, quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreende como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Que às vezes a pessoa está só na hipocrisia mesmo, está só fingindo porque aquilo vai deixar ele bem em alguma situação. Mas às vezes ele compreende mesmo, mas ainda assim não faz, né? Por quê? Porque ele não quer considerar que o irmão pode tanto quanto ele em potencial. Então, em potencial, somos todos iguais. Deus deu a todos o mesmo ponto de partida, as mesmas qualidades, né? Em germe, que a gente precisa desenvolver. Aí lá se eu perguntar, ser-lhes-ão na outra vida, levados em conta os princípios que professaram neste mundo, quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de não aplicar a si mesmo. Então, gente, a nossa proposta de desenvolver a nossa inteligência, desenvolver a nossa moral, é, em primeiro lugar, para aplicar a gente mesmo. Eu não posso exigir do outro, eu posso contribuir com o outro. Devo, é meu dever, contribuir com o outro, do jeito que eu conseguir. Não consigo aconselhar, não consigo orientar, não consigo instruir. Consigo orar? Vou orar por ele, vou envolvê-lo. E alguém vai ter acesso, nem que seja o guia, né? Vai chegar na mente dele para auxiliá-lo. Então ele vem dizendo, né? Então você sabe, você tem inteligência, você entendeu, você compreendeu, sabe que é o correto e não faz, né? Então não tem desculpa. A gente viu na página de abertura, né? Essas situações todas, nenhuma delas é agradável, mas a gente vê aqui que são consequências, fruto das escolhas. Deus deu o livre-arbítrio para todo mundo, não deu? E a gente usa ele como, né, nos apraz. Mas aqui o que a gente escolheu fazer tem uma consequência, né? Sempre tem a consequência. Por quê, gente? Porque aquilo que a gente não está fazendo bem, a gente não tem que corrigir. Se ninguém chamar a nossa atenção, se nada despertar, olha, não está bom não, a gente vai, né, ladeira abaixo. Não é isso, não dá certo. Então ele vem falando, né? Entendeu? Então não tem desculpa por não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero... Gente, a sinceridade é uma tônica em todas as lições de Jesus.
que mais ele chamava a atenção dos fariseus? A hipocrisia. A gente vai poder enganar a Deus? Não vai. A gente vai poder enganar a gente mesmo? Não vai. As nossas vibrações, os nossos valores, as nossas virtudes, elas mudam a nossa vibração. A barreira de Deus é vibratória. Às vezes a gente até se ilude, né? Se ilude, se engana, não sei o quê. Mas não fica aquela mosquinha na orelha lá? Fica. Por quê, gente? É um instinto. Nós somos espíritos, nós temos a lei na consciência, nós já vivemos um número enorme de vezes, não é? Já encarnamos tantas vezes, já tivemos tantas experiências. Então, a nível de intuição, aquilo fica, né? A gente tem os pressentimentos e a gente tem, sobretudo, um irmão mais adiantado que vela por nós e que cuida de nos chamar a atenção quando a gente está escorregando, né? É a gente que não ouve. A gente estudou lá os pressentimentos, não estudou? Já passamos dos pressentimentos. Então a gente já sabe como ele se dá. É aquilo que está na nossa bagagem que aflora, mas é também esse irmão que vela por nós que nos adverte. Não está bom, tem que corrigir a rota. E o que a gente faz? Fecha o ouvido, porque a gente quer experimentar lá o que não é legal. Mas aí a gente experimenta, mas tem que saber que tem consequência. Vamos lembrar da paginazinha de abertura aqui, né? Então, não é sincero. Não adianta não ser sincero, gente. A gente pode enganar quem está do nosso lado, a gente pode se autoiludir, mas a gente não engana a Deus. E a gente não se renova fluidicamente, porque à medida que a gente progride, o nosso corpo espiritual fica mais refinado e a gente consegue agregar um corpo físico melhor também, né? Consegue para planetas melhores. Então tem uma repercussão na matéria, e a gente chama de semimatéria, né? Porque fluido a gente não diz que é matéria. Na semimatéria e na matéria, tá? E no mundo que a gente vive, porque o nosso planeta vai mudando, até o final eu consigo não bater nele. O nosso planeta também vai evoluindo. A gente passa a guardar afinidade com outro tipo de situação, tanto de vivência, tanto de moralidade, quanto da matéria. A matéria é menos densa, a gente vai mais longe, os nossos sentidos vão se desenvolvendo. Lembra daquele sentido lá que a gente não consegue compreender Deus porque não tem? Está lá no item 11, início da obra, né? Que coisa. Mas vocês lembram, eu tenho certeza que vocês ficam relendo a obra em casa. Lá no item 11, 10 e 11, ele fala lá. Já dá para a gente compreender Deus? Não, falta sentido. Então isso tudo a gente vai conquistando, né? Agora, se eu não for sincero, eu estou conquistando o quê? Eu estou perdendo tempo e se a minha inteligência já está desenvolvida para compreender, eu estou me comprometendo com a lei. Porque tudo que eu faço aqui, eu vou ter que dar conta. A gente acabou de ver aqui na lição, né? Então ele vai lá. Está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Então, gente, a sinceridade é fundamental, tá? É por isso que ele fala, é simples, mas tem sinceridade no coração? Do que o outro que tem a inteligência desenvolvidíssima, tem todos os aparatos, tudo mais, e riqueza, não sei o que, mas ele representa, ele não é verdadeiro, né? Então, ele vai se afastando de Deus, né? Porque vai se comprometendo, né, gente? Porque tem isso também. 829. Aí ele já entra na questão da escravidão, aqui na 829, né, gente? O que é a escravidão, gente? É você ser submetido à vontade do outro. A escravidão, ela coisifica. A gente vai vendo ao longo da nossa história, você tem escravidão por dívida, você tem escravidão porque perdeu a guerra, você tem escravidão por conta do autoritarismo do outro que vai lá, te ataca e te submete. Eu anotei, deixa eu pegar a cola aqui. Então você vai lá, o crime, você cometeu um crime, foi condenado, você fica lá, né, submetido ao outro, né?
Mas, o que é que tinha também, gente? Desde a antiguidade que isso já existe, tá? A escravidão pela cor da pele. Olha que interessante. Diziam que tem a pele mais escura, tem a inteligência inferior, então deve ser escravizado. Olha que coisa doentia, né? Foi isso que se acentuou na Idade Média em relação ao povo negro, que chegou-se a um tempo de dizer que o negro não tinha alma. Olha que interessante, né? E isso era um dizer da própria religião, né? Oficial, né? Os ibéricos, eles tiveram esse pensamento, né? Os ibéricos são os espanhóis e os portugueses, que foram quem nos colonizaram, inclusive. Eles tinham essa questão da escravidão pela cor. E a justificativa qual era? São descendentes de Cã. Cã é um dos filhos de Noé, tá, gente? Não vamos entrar nisso não, depois vocês vão lá. Então eles diziam que merecia ser escravizado e tinha que se subordinar àquilo. Porque eles tinham que aceitar resignadamente a escravidão, porque eles seriam recompensados no céu. Olha que interessante, né? Aí a gente começa a entender a ruptura do homem com a religião, né? Porque isso acontece já cá no medievo, né? A ideia vem lá da antiguidade. No medievo ela vai ganhando reforço e na idade moderna a coisa se estabelece dessa forma, né? Então, a gente vê o homem romper com isso, que também não foi fruto do acaso. A gente vai, quem estudou já O Caminho da Luz, que é uma obra de Emmanuel, psicografada pelo Chico, vai percebendo o plano espiritual trabalhando na renovação das ideias, né? Então vamos encarnar lá um grupo de espíritos com outra mentalidade, que vai renovar o pensamento, e a gente vai perceber que as ideias, veio o Renascimento, depois com as ideias iluministas, a coisa vai mudando até que chegar ao movimento abolicionista, né? Mas a gente viu o que ficou de ranço até hoje? Como é que a coisa é complicada? Os nossos atavismos. Mas vem de lá, desse negócio de dizer que a cor da pele, quanto mais escuro, menos inteligência tem, né? E que merece ser escravizado. Então, a escravidão, né, gente? E aqui vamos lá para o nosso Kardec perguntando: haverá espíritos que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? É contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. A gente aprende, né? Então, por que se admite, que Deus permite uma coisa dessa, né? A gente fica com esses conflitos. Esse conflito, o nosso Ismael teve lá, quando ele ganhou de Jesus a missão de cuidar do Brasil, e no tempo da colonização do Brasil, em relação à escravidão negra, tá, gente? Que a gente tá trazendo aqui o exemplo. Mas tem outras, tem um monte de forma, né? A gente já viu ali. Mas em relação à escravidão negra, a gente tem essa fala, né? Nosso Ismael lamentando lá com Jesus. Mas Jesus, como é que está arrasado? Ele fica sofrido, né? E Jesus fala para ele, né? Responde a ele. Isso tá, gente, no capítulo 5, que chama Os Escravos, que está falando da colonização do Brasil, né? Lá no comecinho. Então Ismael fala para o Senhor, sofrido, acabado, e Jesus fala para ele, né? Ismael, assenta teu mundo íntimo no cumprimento desses deveres aí, desses deveres que te foram confiados. Bem sabes que os homens têm sua responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências, isoladas e coletivas. Então, sozinhos ou coletivamente, a gente vai sempre responder pelo aquilo que a gente viu a página de abertura. Mas se não podemos tolher-lhes aí a liberdade, também não podemos esquecer que existe um instituto imortal da justiça divina, onde cada qual receberá em conformidade com seus atos. Então ele vem acalmando o coração do nosso Ismael e trazendo, né, que a ideia dele é que a colaboração africana se verificasse sem abalos, né, sem esse tipo de coisa que está fora da lei, né? Imagina se Jesus ia concordar com uma coisa dessa. Mas os portugueses, eles tinham preguiça dos trabalhos pesados da agricultura. Então eles pegaram e tentaram subordinar o índio não se submeteu, eles lançaram a mão do negro, né? E aí ele fala, mas os que praticarem o nefando comércio, porque ele virou mercadoria, desumanizou, né? Virou coisa.
coisificou o ser humano. Mas os que praticaram o nefando comércio sofrerão igualmente o mesmo martírio nos dias do futuro, quando forem também vendidos, flagelados, em identidade de circunstâncias. Aí vê como é que Deus vai arrumando a casa, né? A gente partiu por esse caminho, fora da lei, completamente fora da lei natural, fora da lei de Deus, né? O que é que a gente faz para arrumar? Foram colocados ali os espíritos que tinham necessidade de passar por aquela prova, né? Então a gente vai ver, aí tem lá no outro capítulo, gente, esses livros são interessantíssimos, né? Que vem, é no capítulo 7, esse, Os Negros no Brasil. Ele vem trazendo aqui uma proposta para os mestres, mas vai lá reclamar de novo. Não, Senhor, e tal, sofrido. E aí o que é que Jesus fala para ele? Ele fala de um grupo de espíritos arrependidos pelas coisas que fizeram. Fala, Ismael, você dá oportunidade a esses de encarnarem aí e viverem aí no Brasil nessa condição, que é para poder eles resgatarem o passado. Já tinham entendido que tinham feito mal, estavam sinceramente arrependidos. E ele fala, não, recebe eles aí, que é para eles poderem fazer os seus resgates. Olha quem eram, gente. Antigos batalhadores das cruzadas. Lembra os cruzados, quantas atrocidades fizeram em nome de Deus? Senhores feudais da Idade Média, né? Que dizia que tinha servo, mas eram semi-escravos, né, gente? Também. Os padres e os inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, perdidos nos caminhos cheios de trevas, com as suas consciências polutas. Mas como eles se arrependeram e queriam sinceramente já resgatar isso, porque a gente vai passar por isso, gente. A gente foge à lei, a gente faz coisa que não deve, chega um momento em que a gente compreende, se arrepende, quer fazer o caminho de volta. Então ele fala para Ismael, então Ismael recebe esses espíritos aqui. Ele vai lá, leva a proposta para eles, eles aceitam, e vem e passam essa vivência, né? Aqui no nosso Brasil escravista. Mas não quer dizer que está certo, tá, gente? Aquela história, Deus do mal faz sair o bem. Se nós formos para esse caminho usando o nosso livre-arbítrio, ele vai e aproveita. Então, esse pessoal está precisando, vai esse pessoal para aí. Então, não tem isso da pessoa subjugar a outra. Tá? Ele traz, é contrária à lei de Deus e toda sujeição absoluta de um homem a outro. A escravidão, abuso da força. Mas ela vai desaparecer, gente. Já desapareceu, né? Agora ficaram os ranços, os preconceitos, as ideias, aquelas crenças complicadas. Outra forma de se escravizar é pela crença, né, gente? Que aí você leva uma ideia para a pessoa, ela abraça aquela ideia e você também abusa dela muitas vezes, né? Você não usa nem a força, você vai usar a indução mental mesmo. Mas não é o caso aqui. Aqui a gente está falando dessa para frente, vocês vão ver isso que vão estudar consciência. Aí lá 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, é cultural, né? Na minha cultura é normal escravizar de um povo. São censuráveis os que dela se aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural. Então eu aprendi uma coisa que na minha sociedade se faz assim, né? O mal é sempre o mal e não há sofisma que se torne boa uma ação má. Então não dá, não tem para onde correr, né? Percebemos. Então não adianta você querer, foi por isso, foi por aquilo. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas na minha cultura se fazia isso. Gente, quando a gente pensa na lição de amor que Jesus veio trazer para a gente, ama teu próximo como a si mesmo. Mas eu não sou cristão, nem nunca ouvia falar disso. Em todas as sociedades, as pessoas foram recebendo. Grandes missionários estiveram em todos os cantos da terra levando a mensagem. Para a gente aqui no Ocidente é o Cristo, né? Em outro lugar é o Zaratustra, em outro Buda. Todos esses grandes homens que estiveram, que muitos são enviados de Jesus, a gente também aprende isso no Caminho da Luz, levaram a questão do ensino. O amar ao próximo como a si mesmo é um dito que já existia na antiguidade, tá? Então, de uma forma ou de outra,
a gente ficou sabendo de fora para dentro da lei que a gente já tem na consciência, né? Então, como é que agora a gente vai dizer? É aquela história. Como é que eu faço? Se coloca no lugar do outro. É cultural, mas se fosse você ia gostar que fizesse com você? Percebemos? Então, é querer para o outro o que você quer para você. Mas para isso, é como eu estava falando lá no começo, a gente precisa se ver como igual ao outro. Percebe? Se eu me acho melhor, eu vou naturalizar isso, né? Não, normal, ele pode ser escravizado, eu que não, né? Então ele vem trazendo lá, tá? A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios que o homem disponha de compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da natureza. Mas nisso, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, Tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que de boa fé, o homem se aproveitasse dela como uma coisa que lhe parecia natural. Então, ele achou que ela era natural e usou. Mas aqui no complemento da questão, que está editada aí a resposta, né? O que ele fala? Tá, é cultural, mas... Tem o mais, né, gente? Tem que ter o mais. Ele vem dizendo, usou de boa fé, né? Como pareceu coisa natural. Porém, desde que sua razão mais desenvolvida e principalmente esclarecida pelas luzes do cristianismo lhe mostrou no escravo um seu igual diante de Deus, ele não tem mais desculpa. Então, enquanto ele ignorava que o outro é igual a ele, enquanto ele cria que realmente tem aquela alma inferior, que o outro não tem alma, esse tipo de coisa que foi apregoada, infelizmente, é um peso. Mas quando ele entende, ele sabe que isso não é verdade e continua a praticar, não, mas eu tenho o direito, juridicamente eu posso, é meu, é minha coisa que eu comprei. Aí é outro peso e outra medida, tá? Então é sempre em razão das luzes que a pessoa possua, né? Ao que já tem, mais será dado. Se você sabe, tua responsabilidade é maior. Logo, a consequência é mais pesada, né? É diferente daquele... Eu tenho um exemplo muito bom, aqui mesmo no Livro dos Espíritos, né? Quando ele está falando lá dessa questão, né? Se você um cego esbarra em você, você perdoa. Você não, é cego. Mas se um homem que enxerga esbarra em você, você já, né? Não tem a mesma paciência, a mesma benevolência com ele, não é isso? Então, é isso. Você sabia? E também, gente, tem outro aspecto aí. Você se acha mais merecedor do que o outro. Então, é sempre a questão do orgulho. Por isso que os espíritos falam para a gente, a coisa mais difícil para a gente é a questão do orgulho e do egoísmo, os dois vícios mais difíceis de combater, né? Vamos lá na 831. A desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência da raça mais inteligente. Nós já vimos a questão, né, da missão do homem inteligente na Terra. O outro que a gente se acha em condições de ajudar é para a gente auxiliar. Como? Com afabilidade e doçura. Respeitando os direitos dele, vendo ele como um igual. É para atuar? Sim, claro que é, né? Mas como que eu vou fazer isso? Não é escravizando, gente, pelo amor de Deus. Estou olhando a liberdade do outro, fazendo outro de mercadoria, né? Aí tá longe, né? Mas vamos lá. Coloca na dependência, sim, mas para que essas se elevem. Gente, é sempre para a gente se elevar e para auxiliar a elevação do outro. É o que a gente tem de bom, que é para compartilhar. É o que a gente quer para a gente. A gente pergunta, Kardec pergunta aos espíritos, como é que eu sei? Qual é a medida? Faça para o outro o que você queria para você. Não é simples? É simples, né? A gente é que complica. Então ele vai falar, é para que se eleve. Então se eu tenho uma condição melhor,
Eu posso auxiliar o outro, o meu dever, porque é dever, é obrigação moral junto ao outro. Eu vou trabalhar para ajudar a elevação dele, né? Não para embrutecê-lo, ainda mais pela escravização. Porque o que você desperta no sentimento do outro, gente, quando você coloca ele nessa condição? O que você está fomentando ali naquela alma? Eu não sei se você já tem o hábito aí de ler os romances, né? A gente vai ver que às vezes casos de obsessão que dura anos, que dura séculos. Por quê? Porque você despertou no outro aquilo que ele tem de ruim. E você é responsável por isso, sim, né? Como é que é? Mas eu fiz sem querer. Não, você é responsável por isso. E aí Deus permite que o outro, né, vá cobrar de você por aquilo que você causou nele. A gente vê histórias aí, gente, destrambelha a cabeça da pessoa, né? E aí os espíritas de hoje, aí eu fico triste, porque eu li aquele Perturbações Espirituais, aquela obra do Miranda, Psicografia do Divaldo, aquela trilogia que tem, né? Transição Planetária e tal. Um deles é o Perturbações Espirituais. O que eles vêm revelando ali? Que nós espíritas somos esses que na Idade Média levaram as pessoas a ter raiva do Cristo. Então, muitos deles olham para a gente hoje, não está aí disfarçado de santo, mas o que fez lá no passado, né? Então, somos espíritos imortais. O mal que causamos ao outro, nem sempre ele vai conseguir perdoar, nem superar. Lá no livro Dramas da Obsessão, é um livro do Dr. Bezerra, que a Dona Ivone psicografou, Ivone Pereira, vem contando a história de uma família judia, dessa época lá do medievo, que eles tiveram seus bens tomados, né? Foram mortos, e eles ficaram anos, 400 anos perseguindo. Aí, então é uma coisa que você vai querer, não, eu fiz, mas daqui a pouco o outro deixa para lá. A gente tem que mais compreender e pedir perdão, gente. Graças a Deus existe o esquecimento do passado. Já pensou a gente lembrando as coisas que a gente fez que não foram legais? Então percebemos. Não é para ninguém querer deixar de ser espírita nunca, não vai adiantar, tá, gente? O passado é o passado. A gente tem que procurar trabalhar, procurar ajudar os irmãos que estão com mais dificuldade que a gente, para poder resolver esse problema. E fazer que nem o pessoal que aceitou aqui, vir na condição de escravo para poder resgatar aquele passado que não foi legal. E aí ele continua lá. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, com a chancela religiosa. Esse não tem alma, aquele tem alma inferior, não existe pecado abaixo do Equador. Isso está na bula papal, tá? A gente escutou na música do Ney Matogrosso, mas está na bula papal. Então é complicado, né? Então, animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender essas raças como bestas de carga. Gente, nos Estados Unidos, tinha fazenda de procriação de escravos. A gente imagina isso, porque aqui a gente importava lá da África, né? E vinha no navio negreiro, lá não, pegou-se uma matriz masculina e uma feminina para produzir escravos. Então a gente já fez muita coisa que não foi boa, né? É complicado. Então hoje a gente vive situação difícil, aí reclama com Deus, não pode reclamar, tem que agradecer. Paulo falava para a gente, Paulo sabia o que dizia, né? Por tudo dai graça. Que a gente não sabe por que a gente está passando por isso ou por aquilo, mas Deus sabe. Porque Ele nos conhece, Ele conhece o nosso passado. Sem contar que participamos aí dessa programação, né? Fizemos a escolha das nossas provas, cheios de arrependimento. Então a gente tem que lutar e procurar resolver essas questões, né? Então, nós nos achamos com o direito de vender uns aos outros. Consideravam-se de sangue mais puro os que assim procedem. Insensatos, nada vem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. E aí ele remete a gente a 361. O que é que diz a 361, gente? Está lá no nosso livro dos Espíritos também, né? Ele fala lá para nós.
Ele pergunta, né? Qual é a origem do homem, das suas qualidades morais, boas ou más? Da onde vem o homem ser bom, do homem não ser bom? Porque aqui também tem outra questão que não entrou, em que ele vem trabalhando essa questão daquele que tinha o escravo, mas tratava com humanidade, né? Isso seria um homem bom, gente? Olha o sofisma de novo. Não, né, gente? Bom seria aquele que liberta, não escraviza ninguém. Não tem... Lembra do Senhor lá na parábola? Você me devia 100 talentos, ele vai e perdoa a dívida, e o outro sai e vai cobrar do que devia ele. Então, o bom liberaria ele da situação, né? Mas vamos lá. Tem lá, há homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam que nada lhes falte e acham que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Não, é um cuidado, não vou libertar não, porque se eu libertar, o que vai acontecer com ele? O que vai ser dele, né? Quando a gente vê no movimento abolicionista, qual era o pensamento? É justamente recolocar esses escravos. Outros davam fuga para eles irem para os quilombos, davam cobertura para eles poderem fugir. Então, mas estava em liberdade. Agora, você mantém ali porque você é bonzinho e mantém o outro cativo? Vamos ver a resposta dos espíritos, né, gente? Vocês já imaginam o que eles falaram. Digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Dispensam igualmente grande cuidado a seus bois e cavalos, a fim de com eles conseguir um lucro a mais no mercado. Então, vou preservar a minha mercadoria. Percebe? Vou valorizar a minha mercadoria, né? Não são tão culpados quanto aqueles que maltratam, né? Pelo menos não maltratam. Agora, a intenção não é boa, mas pelo menos não maltratam. Mas nem por isso deixam de dispor deles como uma mercadoria, privando-os do direito de pertencerem a si mesmos. Agora pensa, uma alma que pensa, que tem vontade, como é que abafa tudo porque você tem que fazer o que eu quero? Olha que situação terrível, né? Fica difícil até da gente imaginar um negócio desse. A pessoa que é tirânica, né? Mas dá aquela desculpa para si mesmo. Não, é cultural. Não, se eu soltar, ele vai ficar numa situação pior. Preciso zelar. Mas vamos aqui. Oh, Jesus. Eu e esse negócio. Vamos lá. Então, qual a origem das coisas? São as do espírito que nele está encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais propenso ao bem é o homem. Então, se você é um homem propenso ao bem, você não vai querer ver o outro naquela situação complicada, né? Aí continua lá Kardec na sua pergunta. Parece daí resultar que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e que o homem vicioso é a de um espírito mau, sim, mas diz de preferência que é um espírito imperfeito. É nisso aqui que a gente precisa concentrar o nosso pensamento. Esse que hoje está escravizando, está usando como mercadoria, está sendo hipócrita, está mentindo, está enganado, também ele vai aprender. A gente não viu aqui o exemplo dos nossos irmãos aqui? Se arrependeram, fizeram lá o seu resgate, aprenderam. Uma hora a gente entende e a gente aprende. Porque o mal não é de Deus. Quando a gente estuda lá na Gênesis o bem e o mal, o que está lá? O mal existe sim, e tem uma causa que é a nossa imperfeição. A gente se livrando da nossa imperfeição, o mal acaba. É temporário. Tudo que é planta que o Pai não plantou, vai ser arrancado até a raiz. Tá? Hoje, a gente usa mal o nosso livre-arbítrio. A gente fere, a gente magoa, a gente não se vigia. Amanhã, a gente vai aprender. Por isso que ele fala, não diz que é mal, diz que é imperfeito. Por quê? Porque se você falar que é mal, poder-se acreditar que vai existir sempre espírito mal, que vai ficar mal. Não, todos nós. Seja lá o que a gente tenha feito que não foi bom, a gente vai poder resgatar. E o primeiro passo é essa compreensão, esse arrependimento. Tá? Então, podemos ter feito a coisa mais horrorosa do mundo, que a gente vai voltar à situação de pureza,
vai voltar a Deus. Essa é a nossa meta, né, gente? 115 daqui do Livro dos Espíritos. Todos simples e ignorantes para, pelo conhecimento, chegar a Deus. Então, ele não tinha esse conhecimento. E aí a gente vai lá na 621. Onde está a lei de Deus? Na consciência. Então, como é que eu vou alegar que eu não tive conhecimento? A gente esqueceu ou abafou. E de tempos em tempos, ela é de fora para dentro lembrada para a gente. Por quê? Porque Jesus continua zelando pela nossa educação. Jesus, em momento nenhum, largou a gente. Já solto para ir. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então, ele vai continuar zelando pela gente. Olha aí, a coisa do ser gregário, a coisa de um precisar do outro, a lei de sociedade, a lei de solidariedade. Nós precisamos viver essa interdependência fraternalmente. E nós só vamos ser fraternos como a gente entender que somos todos iguais. Temos todos os mesmos anseios, temos todos os mesmos direitos, também temos os deveres, né, gente? Que tudo isso acarreta. E lá na 803, que ele remete a gente aqui também, manda a gente ver lá a questão 803. O que é que diz? Está lá na lei de igualdade. Todos os homens são iguais perante Deus? Essa é a 803. Sim. Todos tendem para o mesmo objetivo. Vimos lá? Por que não é espírito mau, é espírito imperfeito? Está imperfeito ainda. Ele tende para o mesmo objetivo que Jesus. Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, né? E Deus fez suas leis para todo mundo. Frequentemente disseis, o sol brilha para todos. E aí está uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então, todo mundo tem a oportunidade. Mas eu escravizei, eu fiz errado, eu aconteci. Péssimo, era melhor ter acertado. Mas já que fez errado, a gente vai ter a oportunidade de fazer melhor, né? E aí traz lá nos Kardec, né? Nota dele. Todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. E é por isso que eu não posso subjugar o outro. O direito que eu tenho, ele tem também, tá? Todos nascem igualmente fracos e estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante deles todos são iguais. E aí, depois leiam lá a lei de liberdade, que ele vai trazer as diferenças das aptidões. Vamos fechar aqui com o nosso Emmanuel. Eu penso que esse aqui é do Consolador, né, gente? O nosso Emmanuel, né? Do Consolador. Vamos lá. Está lá no último parágrafo. Ele traz esses exemplos só de coisa ruim, né? Mas também tem coisa boa. A lei de causa e efeito que ele trabalha aqui nessa página de abertura, esse a cada um segundo suas obras, é para o que não é bom, mas também é para o que é bom. Quando a gente acerta, a consequência é boa, né? As obras boas têm boas consequências. Eu vou procurar obrar no bem. E aí ele vem falando lá para a gente, ó, se desejas, portanto, conquistar em ti mesmo a vitória da luz, lembra-te cada dia que o meirinho da morte chegará de improviso, reclamando-te em conta tudo aquilo que o mundo te confia à existência. Sejam títulos nobres e afeições respeitáveis, sejam posses e privilégios que perduram apenas no escoar de alguns dias, para que, enfim, recebas por vera propriedade, propriedade verdadeira, gente. Pois vamos lá no Evangelho estudar o que é a verdadeira propriedade. Os frutos bons ou maus de teus próprios exemplos, que impelirão tua alma à descida na treva ou à glória imortal da divina ascensão. A providência coloca lá a situação que a gente precisa. O bom uso ou o mau uso do livre-arbítrio é que vai determinar se a consequência vai ser boa ou se não vai. Escravidão nem pensar, tirania nem pensar, tá? Amor, se coloca no lugar do outro que a gente acerta mais do que erra. E é conviver, não adianta se isolar não. Tem que conviver, tem que se atritar para crescer. Meus queridos, muito obrigada, que Jesus nos abençoe e nos ajude, compreendendo essas lições, a ter a coragem da fé de mudar o nosso comportamento. Graças a Deus. Quando ele não estiver bom, quando estiver bom, perseverem nele. Tá? Obrigada, gente. A gente vai ler agora
do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 3 e 4. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Nem mesmo esse publicano jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo o que eu possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer o olho ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Declaro que este voltou para casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Jesus definiu claramente a qualidade da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afasteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutado, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoa-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte do coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de vós de mal. Agora as luzes mais fortes vão ser apagadas e a gente vai para o momento do passe. Os médicos vão se levantar e vão em direção a vocês para poder dar o passe. Deus nosso Pai, Jesus nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o momento do passe, que assim possa ser, graças a Deus. Quando nós observamos o Evangelho, na sua simplicidade, que Jesus argumenta para cada um de nós, ele nos coloca em xeque na condição da nossos próprios pedidos a Deus. É verdade que quando já pedimos a Deus, já construímos alguma coisa, pois acreditamos que tem um ser além que pode por acaso escutar a nós e nos ajudar nas nossas aflições. Mas quando observamos bem a escrita de Kardec, a observação da retirada do Evangelho, o trecho entre o publicano e o fariseu, observamos que realmente para conseguirmos comungar com Deus através de nossos pedidos, temos que realmente estar disponíveis para tudo aquilo que Ele já nos coloca. Então ele fala, não ore na praça, não mostre para os outros que estava orando, ore no quarto, em secreto. Se tiver alguma coisa contra alguém, vai lá, perdoa ele e volta para orar. Então ele começa já a incutir em nós que para que nós possamos estar realmente próximos a Deus, próximos aos bons espíritos, próximos até ao nosso mentor espiritual, a ponto de conseguir ouvir as intuições, nossos anjos da guarda, nós temos realmente que nos purificar. Porque a purificação interna não é um trabalho de uma grande empreitada. É um trabalho diário, todo dia. O que eu fiz de errado, o que eu já fiz de certo, onde eu posso melhorar. Quando eu começo a observar isso e a querer esse bem,
querer essa justiça para mim, não é só para mim, mas para todos, desejar que todos tenham um pouco, né? E todos tenham o que é necessário, não me orgulhar daquilo que eu sei, mas sim entender tudo aquilo que eu não sei. Aí eu começo a me aproximar das opções de começar a ter algum nível de compartilhamento com essa espiritualidade querida. E não simplesmente um pedido que eu faço e vou ser atendido, mas que naquele momento seja um momento de introspecção, de pensamento, observação, para que eu possa orar e verdadeiramente me ligar a cada um desses que me protege e me ampara. E é a partir dali que eu posso me renovando dia a dia, executando em mim a minha própria obra de caridade para com o mundo. Agora vamos, absorver essas energias, agradecer ao plano espiritual pela mensagem que ele nos dará. Todos têm um material muito farto de reflexões nas lições de hoje. Se somos herdeiros de nós mesmos, se ontem semeamos a discórdia, se aborrecemos os nossos irmãos, hoje é a oportunidade de fazer diferente e se redimir diante desse irmão, aproveitando todas as oportunidades que o Pai nos oferece para que a gente se modifique. Ninguém é injustiçado. Todos estão no momento certo, nas situações necessárias, para que possam aprender a conviver, a se socializar, a perceber as dores que o outro traz em si, a estender a mão àquele que necessita, é olhar com compaixão para aquele que está em erro. E nós que temos o conhecimento da doutrina espírita, temos uma responsabilidade muito grande diante das nossas atitudes. E percebamos que Jesus, quando aqui esteve, ele veio trazer a lei de amor, de solidariedade, de fraternidade, para que nós fizéssemos o mesmo. Mas hoje ainda cometemos muitos equívocos, fazemos ainda escolhas erradas, mas nem por isso o Pai deixa de olhar por cada um de nós. E não deixa de nos abençoar. Ele sabe que todos vamos ter o despertar. E a dor, às vezes, está nos avisando para que nós possamos olhar para dentro de nós e ver aquilo que eu estou fazendo de errado. Se eu estou amando o meu irmão, desejando o melhor para ele, convivendo também com os diferentes, aceitando como são, procurando entendê-los e pensar que se não estivermos também da mesma forma que ele está hoje, cometendo equívocos. E tivemos mãos amigas que se estenderam, nos erguendo,
e nos dando a oportunidade de nos corrigirmos, de sermos melhores. Que todos estão na Terra para aprender alguma coisa, para acertar com as leis do Pai. Então, que nós trabalhemos esse propósito para que possamos a cada dia estarmos melhores. Que a nossa evolução se dará. Não importa quanto tempo demorarmos, mas ela se dará. Tenhamos a certeza. E busquemos, sim, praticar a lei de amor e caridade que Ele tanto nos ensinou. Tantos exemplos Ele nos deixou. E vamos fazer a nossa parte, sim, com boa vontade, com desejo de ser melhor, no desejo de ser bom. Porque esse é o objetivo, a nossa melhoria íntima. Pensemos com carinho em tudo isso. Valorizemos a vida. Valorizemos aqueles que estão à nossa volta. E vejamos, se estamos diante de uma dor, o que essa dor está nos sinalizando. E que Deus, na sua infinita misericórdia, derrame as suas bênçãos de amor e de paz sobre todos. E que cada um possa vencer a si mesmo, porque o objetivo e o propósito é esse. Que Deus seja convosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Vamos agradecer agora o plano espiritual, a todos esses momentos que vivemos aqui durante a nossa reunião. Obrigado, Jesus, obrigado aos bons espíritos. Ampare e protege a cada um desses que aqui estiveram, encarnados e desencarnados, para que quando eles saírem daqui, da casa do caminho, possam carregar essas doces vibrações do Teu Evangelho em suas vidas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado a Luiz Sérgio, ao Dr. Herma e tantos espíritos que amparam e protegem os trabalhos da Casa do Caminho. E obrigado a Deus acima de tudo. Graças a Deus. Daqui a 2 finais de semana, no dia 28, a gente vai ter o encontro de Jesus na Casa do Caminho. É um encontro que começa às 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, e é um encontro muito importante, vai terminar 1h da tarde. É um momento que a gente vai ter um lanche, não vai ser todo esse tempo, né? A gente pode falar, pode perguntar, coisas que a gente não pode fazer numa palestra. E assim, o tema desse ano é ser manso e humilde de coração. Eu acho que todos nós precisamos desse tema, eu pelo menos preciso bastante, né? Então todos convidados, né? Todos que estão frequentando a casa e tal. E para os trabalhadores sabemos que a opção é vir, né? Então que venhamos todos, e vai ser um grande encontro assim, porque a espiritualidade tem prometido bastante sobre essa opção, né? De nós conseguirmos nos acalmar a nós mesmos, como foi a mensagem do plano espiritual agora. Lembrar que aqueles que quiserem atendimento fraterno podem se direcionar à mesa, né? Aqui é o final do trabalho, para ter um auxílio, né? Para conseguir conversar alguma coisa que estão precisando, essas questões. Aqueles que vieram na casa do dia, primeira vez no dia de hoje, sejam todos muito bem-vindos, né? Esperamos vocês cada vez mais vezes aqui. Muito obrigado. E que nós possamos retornar aos nossos lares levando toda aquela vibração que a gente recebeu na noite de hoje, né? Deus abençoe a todos.